E meus amigos e minhas amigas, Vitor do Prato Fundo mais uma vez com vocês. E hoje, o que nós vamos fazer, o que eu fiz foi, o que? Uma casinha de gingerbread house. Só que no caso não é uma casinha, é a TARDIS. Sim, se você acompanha Doctor Who, você sabe do que eu estou falando. Porque lá fora é muito comum fazer esses kits, montar essas casinhas, essas construções nessa época do ano. Natal, final do ano, alguma coisa assim. Porém, aqui tem um twist. Não é uma casinha, mas uma spaceship, na forma de uma police box, no caso, que é a TARDIS, que é um acrônimo para Time and Relative Dimension in Space, que é o nome da espaçonave que o Doctor usa em Doctor Who, que ela é possível viajar no tempo e no espaço. Sim, eu gosto, Bow Ties are cool, do seriado, acho bem bacana, bem divertido. Eu tive essa ideia, na verdade, ano passado, depois que eu vi que uma amiga minha, Ana Paula Cook, fez também uma TARDIS, uma cliente. Eu fiquei com muita inveja, falei, eu quero ter uma também. Mas, como já tinha passado a época de Natal para fazer alguma coisa assim, eu esperei o momento para finalmente fazer a minha versão. Com a massa pronta, já descansada e aberta, com uma espessura de mais ou menos meio centímetro, não pode ser mais grossa do que isso, senão vai ficar muito grosseiro o trabalho. Nós temos que cortar as peças. E a TARDIS, ela é bem simples. Ela é uma box, uma caixa retangular com 4 lados, né? Capitão óbvio. Lá no site eu deixei um PDF com os moldes para você poder fazer a sua TARDIS também. A dica que eu dou é imprimir esses moldes aqui, como vai ter que usar mais de uma vez, num papel com uma gramatura um pouco mais espessa. Esse daqui é um papel de 90 gramas por metro quadrado, eu acho que é isso, a gramatura, que o tradicional A4 é 75, então ele é muito maleável e vai rasgar com muita facilidade. O papelzinho um pouco mais grosso, fica mais fácil o trabalho. Para assar, que tem um detalhezinho bem interessante. Geralmente para assar eu uso papel manteiga, que eu acho mais fácil, ele absorve gordura e tal. Porém, essa massa ela não tem tanta gordura assim, ela tem mais açúcar e farinha do que outra coisa. Ou seja, ela não sangra tanta gordura quando assa. Assim, o nosso querido papel manteiga, ele gruda na massa. Sim, só ele direto. Grudou, mas de uma forma assim, gente, grudou, mas grudou tanto. Falei, nossa senhora, como azar. E depois eu testei colocando muita farinha, mas assim, muita farinha. Ficou branco de tanta farinha que tinha a massa. Grudou menos, mas continuou grudando aonde não tinha tanta farinha. Tem que ter um excesso de farinha muito grande. Se você tivesse o pau, o tapete de silicone, usa ele para assar. Para transportar, levar para geladeira, para o freezer, alguma coisa, dá para usar papel manteiga mesmo, assim, tranquilo, mas para assar, recomendo o silicone mesmo, se o pau, o tapete. Com essas cortadas, já assadas e já frias, a segunda etapa é cobrir com glacê real. Aqui eu preferi usar a mistura para glacê real, que tem outros componentes que ajudam na estabilidade do glacê, porque eu acho mais fácil, só tem que acrescentar água e o corante, que antigamente eu tinha que colocar clara em pó, sobrava muito, era um pouco de desperdício. Então dessa vez eu preferi usar a mistura mesmo, que é mais fácil, mais prático e bem mais tranquilo de estar utilizando. E o momento agora é de tingir o glacê. Esse tom TARDIS azul nossa, é um trabalho incrível para conseguir atingir essa cor. Muito, muito, muito corante. Muito corante. Mas é muito corante. Eu usei azul marinho, azul anis,
azul jeans, o violeta e preto para chegar nesse tom de azul. Para colorir o glacê, eu comecei com todos os corantes, menos o preto, fechados, lacrados, cheios. Eu terminei no final gastando quase tudo, principalmente dos azuis. O preto e o violeta nem tanto, mas os azuis, o azul marinho, o azul anis, para dar o fundo, para preencher essa brancura do glacê real, foi quase tudo assim, então usa bastante mesmo. Isso que eles são corantes em gel, não é líquido, ele é gel mais potente, então mesmo assim eu precisei usar bastante. E pra falar a verdade, ele não ficou tão próximo assim. Quando ele estava seco, no dia que eu estava fazendo, ele estava bem próximo, daí secou, ficou mais ou menos, secou de novo no outro dia, deu uma escurecida. Assim, ele tá no shade, no spectrum azul tardes, mas não é bem o tardes, porque eu não consegui achar bem a cor dele. É o azul escuro, mas não é bem o tardes em si. Parece que lá nos States tem alguns tons de azuis que fica mais fácil, tá achando esse tom aqui. Mas no final eu achei que ficou bem bacana, bem legal a cor assim. É o azul, você percebe, você sabe que é a tardes em si de uma maneira geral. Eu usei bastante glacê para preencher todos os painéis, a base, o topo, enfim, para preencher, assim, preencher que eu digo, essa parte aqui assim, bonitinha mesmo e tal. Foi meio quilo de glacê real, sim, foi meio quilo de glacê real para cobrir tudo, fora a quantidade que vai ser utilizada para grudar o glacê cimento, para grudar as peças uma na outra. No final eu gastei em torno de 650 a 700 gramas de glacê ao todo para fazer todos os detalhes, grudar as peças. Então vai uma quantidade razoável de glacê sim. Por que eu estou falando isso? Porque eu recomendo, que não é muito recomendado, mas eu vou recomendar aqui, você faça a quantidade total de glacê na primeira vez. Porque para conseguir o mesmo tom de azul depois de duas maneiras separadas, em dois tempos diferentes, é um pouco difícil. Olha, eu tive que separar. Eu cheguei próximo, mas não é tanto igual da primeira vez. Então faça tudo, o volume total, de uma vez só, que fica mais fácil. E armazenando bem, cobrindo, lá no site vai ter todas as dicas. O glacê ele dura em torno de 12, 20 horas assim, guardado. Não é o ideal, mas por como tem um tom muito específico de azul, eu recomendo fazer de uma vez só. Com as peças cobertas, tem um adendo aqui em relação às janelas. Não essas daqui, que vai ser azul mesmo, mas as janelas, os painéis branquinhos que nós teríamos aqui. Esses painéis aqui, que eu mimetizei aqui. Eu queria fazer janela mesmo, vidro, comestível, claro. Então tem três formas de estar fazendo, eu fiz duas. Uma delas que eu queria fazer desde o começo é preencher os espaços que fica no biscoito, na gingerbread, com isomalte, que é um tipo de açúcar usado para fazer esculturas e detalhes, e quando ele endurece novamente, ele fica transparente ainda. Só que ele dá um trabalho para fazer, ele é perigoso porque esquenta muito, chega a mais de 100 graus para ele derreter, e não é tão fácil estar encontrando, e quando encontra ele é um pouco caro, esse açúcar isomalte, mas dá para usar também. A outra forma que eu fiz é usando uma dica que a dona Sparks Brave Tart fez, que é usar uma folha de gelatina transparente, que ela também é transparente, é bacana, a luz passa, fica bonito, dá para fazer tranquilo, é mais barato e muito mais fácil de estar achando. A diferença do isomalte para gelatina o isomalte a gente tem que colocar ele na peça antes de cobrir com glacê. Antes de cobrir com glacê, faz o isomalte. Já a gelatina, você coloca a gelatina depois que cobriu com o glacê, que ele vai ser coberto não nessa parte da frente aqui, mas na parte de trás que a gente não vê, grudado também com o glacê real. Colocou a gelatina aqui, deixa descansando assim, com o próprio peso do biscoito ele fica no lugar, porque se deixar com a gelatina para cima, ela enverga, porque tem umidade, né? A gelatina absorve a umidade, sabe como é que é? Temos que agora parte externa, parte interna, grudar. Sim, muito simples, vai ficar assim, ó. Você vai grudar na parte interna, grudar com queijo novamente com o glacê. Como vocês viram, eu não cobri
o painel interno totalmente com glacê. Deixei partes com o biscoito justamente para poder colocar o glacê e poder grudar aqui assim na parte interna da nossa porta. E para ficar bem firme mesmo, nas laterais aqui do ladinho eu também coloquei mais glacê e deixei secar por no mínimo umas 6, 7 horas assim. Lembrando, todas as peças antes de você for montar, formar a box mesmo, tem que estar secas. Porque, como vocês estão vendo, eu estou segurando. Eu seguro no glacê. Se ele tiver molhado, semi-úmido, na hora que você aperta, ele vai quebrar e vai estragar o seu trabalho. Ele vai ficar tão lisinho assim. Então tem que esperar secar mesmo. E se você estiver num lugar muito úmido, vai demorar mais tempo para estar secando. Na hora de encaixar os painéis, a imagem que vocês estão vendo é como é que tem que ser feito o encaixe. Um painel vai ficar na parte interna e o outro painel vai estar cobrindo a espessura do painel oposto, digamos assim. Isso tem que ser alternado entre os painéis de uma maneira geral, porque se não for alternado, a caixa deixa de ser um quadrado na parte interna e se transforma num retângulo. Vai ter um lado um pouco mais comprido e um lado um pouco menor devido à espessura. Se você não fizer dessa forma, as outras peças, que é o telhado e a base, não vão encaixar direito, né, na sua tarde. Formando esse intercalado de quem está interno e quem está por fora, você consegue manter a proporção da tarde. Entretanto, a borda fica um pouco diferente. Um lado vai ficar um pouquinho mais grosso do que o outro devido a esse fator da espessura. Terceira etapa, quarta no caso, que é colocar as bordas que formam os detalhes da tarde em si, as bordinhas, tem que esperar secar mesmo. Ou tá quase seco que você consegue manipular e ele não sai do lugar. Para você colocar as bordas, para formar as bordas em si da caixa para dar o acabamento. Porque sem elas a gente não consegue colocar a plaquinha Police Box na tarde em si. E falando na plaquinha, a plaquinha foi um trabalho um pouquinho para conseguir deixar ela no lugar. Como a minha tarde é grande, eu fiquei com medo de deitar ela para colocar a placa, vai que quebra, alguma coisa assim, ou o glacê trincar, alguma coisa do gênero. Então eu tive que achar formas interessantes, criativas de manter a plaquinha no lugar enquanto ela secava. Daí, procurando pela casa, achei uma lata de gás de maçarico e uma caixinha de palito de dente. E coloquei e ficou na altura que eu queria para poder segurar e manter ali as plaquinhas. E de novo, na plaquinha escrito Police Box, também foi escrito com glacê, no caso glacê branco, num fundo de glacê preto. E a base também é um quadrado maior, que também você pode grudar ou não. Eu grudei, posiciona-se bem a tarde já seca, com as bordas todas secas já, sobre esse quadrado e cola ele por dentro. Como vai ter um vãozinho criado pelo painel interno, um vãozinho embaixo, tem um espaço certinho para você colocar o glacê e ele fixar sobre o painel. Se você não quiser grudar, não precisa, mas ele fica mais firme de uma maneira geral também. E por final, o topo em si, que é um degradê, não é bem degradê, não sei como é que chama,
tenho os quadrados com tamanhos diferentes que eu fiz para dar a ilusão de como se fosse enviesado, em ângulo, melhor dizendo, que é o que a Tardes tem de uma maneira geral. Fiz 4 para dar esse efeito, se quiser fazer 3 também dá, mas acabei fazendo 4 bonitinho para ficar um efeito bacana. E um detalhe que não tem no molde porque eu fiz de cabeça, eu fiz uma lampadinha também tentando imitar, e no meio tem um pedaço que sobrou do meu isomalte para poder passar a luz, se você colocar a luzinha dentro da Tardes. Por isso que tem as janelas transparentes, né, de gelatina e de isomalte, e por isso que no topo tem os buraquinhos para a luz passar. Se você colocar uma luz bem potente, a luz aparece. Sabia que, viu? Tinha um motivo dos meus buraquinhos e das minhas janelas vazadas. Tinha um motivo. Ah, né? Achou que era só de enfeite? Não, tinha um motivo bem específico. Porque eu queria a luz realmente para estar passando pela nossa Tardes. Então o que nós temos no final é isso daqui. Ai, que medo, que medo, que medo. Ó. Tcharam! Sim, ela é super grande, tamanho quase da minha cabeça. E tem as janelinhas também. E tá toda coberta com glacê real. É um pouco pesada, devo admitir. Mas ficou tão legal. Não tá super mega plus perfeito, mas nós aqui temos uma Tardes, ou Gingerbread House Tardes. Assim, dá pra comer? Dá pra comer, mas a massinha não é tão gingerbread tradicional assim. Com a quantidade de glacê que tem, esse super doce também. Então ele é mais pra exposição mesmo. Mas dá pra comer, dá pra comer. A massa não é ruim de uma maneira geral. O aroma que dá de especiaria é incrível. Eu que tô pertinho dela, apesar de estar toda coberta a parte externa com glacê, o aroma de especiarias ainda passa por ela. Muito, muito, muito bacana. E a pergunta que não quer calar: o que eu vou fazer com isso depois? Boa pergunta. Acho que vai virar uma peça de decoração até começar a fungar. Que eu acho que vai demorar, porque tem pouca água e tem muito açúcar. Então, acho que vai demorar um pouquinho para ela estragar de uma maneira geral. Então vai ficar por aí, aparecendo de vez em quando nos vídeos de uma maneira geral. Essa foi meu projeto de Natal! Minha Tardes Gingerbread House Tardes, não sei como é que fala. Finalmente! Assim, aprendi muita coisa, nunca tinha feito. Se vocês gostaram, dá aquele joinha, comenta aí embaixo. Me digam se vocês fariam algum projeto dessa forma, o que vocês construiriam em gingerbread, uma casa, um carro, uma Torre Eiffel, enfim. Então comenta aí embaixo, passa lá no site que tem muita coisa legal e não se esqueça, é de comer. Alonzinho. Dumpling.